E salve o Tricolor Paulista, Rick aqui para fazer esse pré-jogo de São Paulo e Santos, na verdade Santos e São Paulo, né? Jogo que vai acontecer amanhã, quarta-feira, né? Às 8 horas da noite na Vila Belmiro. Esse jogo é válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, né? E o Santos basicamente vai enfrentar o São Paulo de novo. Dois jogos em sequência entre Santos e São Paulo. Um jogo no Morumbi e outro na Vila, né? É até engraçado fazer dois pré-jogos praticamente iguais, porque a situação praticamente não mudou. A única coisa que mudou é mais pressão em cima do lado do Santos. E eu acho que um alívio maior do lado do São Paulo, né? Então são as únicas coisas que mudaram um pouco. Esse jogo de amanhã, né? É na Vila e vai ter a transmissão do Premier. Como é um jogo de campeonato brasileiro, os direitos de transmissão são da Globo, né? Então vai passar no Premier, única e exclusivamente no Premier. Quem apita esse jogo é o Anderson Daronco. Odeio o Daronco como árbitro. Acho que ele empaca muito o jogo, ele quer chamar responsabilidade e atenção pra ele. Espero que, novamente, né, ele não comprometa. Tudo que eu espero é que ele não comprometa a partida, que ele faça uma arbitragem segura, uma arbitragem tranquila e não comprometa a partida. Hoje a análise, esse pré-jogo vai ser mais rápido, porque no pré-jogo do Paulista eu falei já o que eu esperava do Santos, o que eu esperava do São Paulo. E é basicamente as mesmas coisas, né? O Santos vive uma péssima fase, o Santos tá aí 6 jogos sem ganhar, só ganhou na estreia do Campeonato Paulista e de lá pra cá não ganhou mais nenhum jogo. Falei disso, né? Mas o Novo Horizontino que o Santos ganhou desde lá pra cá tá invicto também, né? Então ganhou quase todos os jogos do Paulista, só empatou agora com o Mirassol num jogo que foi interrompido pela chuva, voltou depois, enfim. Mas o Santos ele só ganhou essa uma partida no campeonato. No Brasileiro estreou com derrota num 4-2 em cima da Chape. Vojvoda tá extremamente pressionado, né? Não vou fazer o histórico de confronto aqui de novo, que eu acho que vai ficar repetitivo. Mas agora, né, atualizando os últimos 10 confrontos, São Paulo ganhou 6 desses últimos 10 confrontos. O Santos ganhou 3 e teve um empate. Então, nesse histórico mais recente, o São Paulo dá uma igualada, né? Agora, nos últimos 5, cada um ganhou 2 e teve um empate. Antes estava 3 pro Santos, né? Então, muda só esses pequenos detalhes. Mas, assim, honestamente, não tem muito o que analisar. Eu acho que quando dois times se enfrentam num intervalo de tempo tão curto, em dois campeonatos diferentes, o que a gente tem para analisar é o que vai acontecer de diferente. E o que a gente tem de diferente, né? Com certeza o jogo na Vila é um jogo diferente, porque é a torcida deles que vai estar apoiando, né? Torcida única no Morumbi. Óbvio que não se compara ao Morumbi, né? São 50 mil contra 20 mil da Vila. Mas, ainda assim, é um jogo que eles vão estar do lado da torcida, em um estádio que eles conhecem mais. Em virtude dessa pressão que está em cima do Santos, de tudo que está acontecendo, eles podem até antecipar a volta do Neymar, que ainda não estava prevista, tá? Mas como o Santos está ali, eu acho que ainda o Santos vai se safar no Campeonato Paulista, tá? Eu acho que se eu não me engano, quem tá nas últimas colocações ali, eles não têm quase chance nenhuma mais de pontuar na minha concepção, tá? Então eu acho que tanto o Velo Clube quanto a Ponte Preta, eu acho que eles nem pontuam mais até o final da competição e são os dois que vão cair. Mas ainda assim é alerta pro Santos. O Santos precisa empatar, não pode perder os jogos ali, correr risco, chegar na última rodada de Campeonato Paulista com risco de rebaixamento. E por isso, como o Santos está levemente pressionado no Campeonato Paulista, acaba estando também no Campeonato Brasileiro por ter levado esse 4-2, né? Eu honestamente nem sei qual é a escalação que vai o Santos. Pode ser que o Santos venha com um time titular, venha ali com o mesmo time que encarou o São Paulo na última partida. Se tiver alteração, vai ter alteração mínima na zaga, mas muito provavelmente vai vir com o mesmo time que veio. Os jogadores que estão fora por lesão seguem fora por lesão no Santos. Talvez só tenha a volta do Neymar, né? Que pode vir até jogar de titular. Se o Neymar voltar e jogar de titular, muito provavelmente ele vem na vaga do Roleiser, né? O Barreal e o Gabigol continuam no ataque, e o Neymar vem aí na vaga do Roleiser. É a única alteração que pode ter. E do lado do São Paulo também se fala em um potencial time misto, porque o São Paulo agora ganhou a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, é um jogo fora, precisa dar rotação ainda. Se o São Paulo não se machucou nos primeiros 30 dias do ano, tem mérito do Crespo nessa rotação. Então eu acho que o São Paulo pode seguir fazendo essa rotação, pode seguir de repente poupando alguns atletas que têm um desgaste físico um pouco maior. Danielzinho já foi tirado até que cedo do jogo, Caleri no último jogo não começou a titular justamente para dar essa rotação. Pode ser que o Lucas, que tenha sido banco nos últimos jogos do São Paulo, aí ele entre agora de titular. Então vamos ver, eu acho que pode ter algumas pequenas alterações. Duvido muito que o Crespo vai mudar esquema tático do lado do São Paulo. O Santos eu também duvido que vai mudar esquema tático. O Santos deve jogar nesse 4-3-3, que é o esquema do Vojvoda. Ele gosta desse esquema. O São Paulo deve jogar no 3-5-2, que é o esquema que encaixou, que a zaga consertou. Pode ter alterações na zaga, pode vir o Doria aí pra jogar uma partida, pode ser que o Tolói entre, pode ser que o Ferrarese entre. Enfim, honestamente eu não sei o que esperar.
O Crespo ele pode sim poupar alguns atletas por ser um jogo fora de casa e a gente ter 2 jogos importantes agora de Campeonato Paulista para tentar a classificação. Se a gente ganha esses 2 jogos, é praticamente impossível a gente ficar de fora das quartas do Campeonato Paulista pelas simulações ali que eu fiz. Tem muito confronto direto entre a galera que tá no meio de tabela e o São Paulo ganhando esses 2 jogos, muito provavelmente o São Paulo se classifica, tá? Se classifica em sexto pela maioria das tentativas e erros ali que eu fiz. O São Paulo ganhando os 2 jogos, o São Paulo muito provavelmente se classifica em sétimo ou em sexto, e aí pode pegar uma série de adversários, vai depender muito de como vai se desenvolver, principalmente o clássico entre Corinthians e Palmeiras, que vai ter esse fim de semana. Esse clássico aí pode decidir se a gente inclusive pega Corinthians, se pega Palmeiras, se não pega nenhum dos dois, de repente vem até um Novo Horizontino, ou se vem outro time ali, pode ser que até venha um Red Bull, tem bastante opção ali, mas o São Paulo, ele vai depender desses confrontos. E, de novo, né? Para classificar depende dele. Precisa fazer 6 pontos. Então talvez o Crespo poupe no Campeonato Brasileiro para focar no Paulista. Não sei se é a melhor estratégia, mas vai depender de desgaste, cara. O que a gente não pode ter esse ano é o mesmo problema de lesão que a gente teve ano passado. Então, se por um grande acaso o Crespo poupar uma galera e a gente perder amanhã, eu não vejo como tão grave assim. O que a gente não pode ter de jeito nenhum é lesão. Você jogar os atletas a seu limite, aí estoura um monte de atleta e a gente fica igual ficou ano passado, sem ninguém pra jogar. Então isso é a única coisa que não pode acontecer. Tivemos um respiro no Paulista, o Brasileirão estreamos com vitória, então o que não pode acontecer é o São Paulo estourar atletas. E aí eu concordo com o Crespo, se tiver uma certa rotatividade. A zaga do Santos, eu reitero, é muito ruim. De repente, se a gente for jogar com Ferreirinha, com Luca, jogar com mais velocidade ali, fazer um time mistão, mas jogar com Ferreirinha, com Luca, com a zaga, não tirar os 3 da zaga, de repente mantém 2 e só troca 1, de repente só troca peça ali, né? O Wendel joga mais do que o Enzo, o Cedric entra aí no lugar do Mike, você acaba rodando bastante gente, mas sem mudar muita característica, eu acho que ainda assim a gente consegue fazer um jogo bem competitivo contra o Santos. Então é de se pensar, não sei honestamente o que o Crespo vai fazer. A minha opinião, ela é meio óbvia. Eu acho que a gente precisa somar pontos no Campeonato Brasileiro. Se a gente não se classificar no Paulista, não tem tanto um problema. E eu acho que é mais provável o São Paulo ganhar de um time misto jogando com o Primavera no sábado. Então, talvez eu preferia ir de titular contra o Santos, joga o clássico, afunda o Santos em crise, que pode ser que o Vojvoda até caia se ele perde pro Santos, afunda o Santos em crise e vai jogar com o Primavera, com um time um pouco mais misto, que você joga em casa ao lado da sua torcida, que vai estar em peso de novo, com certeza, no sábado à noite. E aí, em virtude disso, né, em virtude da torcida estar em peso, o time do São Paulo reserva não ser um time horroroso, eu acho que o São Paulo ainda consegue ganhar os 3 pontos do Primavera. Eu preferiria ir com um clássico com um time cheio, com um time completo. Mas não sei se é o que o Crespo vai fazer no fim das contas. A gente vai descobrir amanhã, às 8 da noite. Às 7 da noite já sai a escalação, né? E a partir de umas 7h30, 7h40, a gente já tá aqui online para fazer, né? Toda a cobertura do jogo em tempo real. Vamos ver as escalações do São Paulo, do Santos. É tudo uma incógnita por enquanto. A gente realmente não sabe se o Santos vai querer se livrar da zona de rebaixamento do Paulista e vai poupar no Brasileiro, ou se o Santos vai querer dar uma resposta pra torcida já no Brasileiro e aí vai abdicar do Paulista e rezar pra não cair. Se o São Paulo vai focar no Paulista, se o São Paulo vai ficar no Brasileiro. É tudo uma incógnita, é tudo suposições. Eu, falando por mim, eu iria com o time titular no Brasileiro. E se precisar poupar, poupa no Paulista. A gente vai com um time mais misto ali e tenta ganhar com esse time misto do Primavera, que é bem capaz que a gente ainda assim ganhe, tá? Mas comenta aí, o que você faria? E se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de deixar aquele joinha. Hoje o vídeo vai ser bem mais rápido do que o normal, né? Porque igual eu falei, eu já acabei de fazer um pré-jogo contra o Santos. Não mudou o histórico do Santos contra o São Paulo, não mudou o histórico, como os times vêm e etc. É basicamente a mesma coisa que eu comentei do último vídeo, então esse vídeo vai ficar um pouquinho mais enxuto. Até porque a gente tá sem informações, basicamente, até o presente momento. A gente não sabe quem vai de titular, tanto do lado do Santos quanto do lado do São Paulo. Vamos ver aí o que o Crespo e o que o Vojvoda aprontam. Então, de novo, né? Se gostou do conteúdo, deixa o joinha, deixa o seu comentário do que você faria. E não se esquece de se inscrever aí no canal e de dar... Esse joinha é muito, muito importante, tá? É muito importante mesmo, porque toda vez que você dá o joinha, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e indica para mais pessoas. Tamo junto, aquele abraço e vamos São Paulo!